Olá a todos. Vamos falar sobre estruturas cristalinas. Basicamente, por que estudar a estrutura de um material? Basicamente, se conhecermos a estrutura, podemos prever o comportamento desse material. Então, as estruturas cristalinas se aplicam aos metais e algumas cerâmicas. Para os polímeros, aí já nós teremos estruturas amorfas, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente como é que é. E as cerâmicas ficam em um misto entre cerâmicas cristalinas e cerâmicas amorfas. Nesta parte aqui, iremos dar uma ênfase maior à estrutura cristalina aplicada, ou estrutura cristalina para os materiais metálicos. Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho aqui o que danado, ou diferencial, o que danado seria ordem e desordem. Então vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos um gás nobre, o argônio. Então se é um gás nobre, ele não, digamos, ele já está completo, né, com ele mesmo. Então ele não interage com ninguém. Então a molécula do argônio ela fica solta, sem interagir com ninguém. Então, nesse caso aqui que nós temos um gás, nós temos um elemento sem ordem ou nós temos uma desordem. Para outros casos, nós temos aqui a água e nós temos aqui o SO2. Então nós temos esses tetraedros aqui formados de silício e oxigênio, e aqui nós temos a molécula de água formada por hidrogênio e oxigênio. Então nesses casos aqui nós temos uma pequena ordem em curtas distâncias, ou seja, eu tenho uma ordem aqui dentro da molécula. Eu tenho uma ordem nessa estrutura da sílica. Então nesses dois casos aqui, para a sílica e para a água, nós temos ordens a curtas distâncias, ou seja, em pequenas distâncias atômicas nós temos um elemento que está ordenado. Então, se a gente chegar e olhar aqui bem próximo aqui para essa molécula, diz, vamos ter uma ordem. Vamos ter um átomo de silício aqui no centro e moléculas de oxigênio formando uma figura geométrica, a mesma coisa aqui para a água. Então, nessa pequena distância, nós temos ordem. Entretanto, a longa distância continua sendo desordem. E nós temos, por fim, uma estrutura que é totalmente organizada, tanto em curtas distâncias quanto em longas distâncias. E quando nós temos isso daqui, nós temos um material ordenado. E essa ordem é o que a gente chama de cristalinidade. Então, todos esses daqui, sejam com ordem com ordem sem nenhuma ordem ou ordem a curtas distâncias, não são cristalinos. Nesse caso, nós vamos chamar de amorfos ou sem formas. Então, a cristalinidade é quando a gente tem uma ordem a longas distâncias. Então, sólidos cristalinos versus sólidos amorfos. Então, a gente pode definir material amorfo como sendo qualquer material que possui apenas ordem a curto alcance. E aqui tanto vale para átomos ou íons. Íons que quando a gente fala em materiais cerâmicos. Por exemplo, vidros, os polímeros, metais que passam por algum processo térmico, todos esses vão ter uma estrutura amorfa. Então, se eu tenho isso daí para ser a definição de amorfo,
tenho do outro lado o que a gente chama de material cristalino. Então, compostos atômicos, compostos por moléculas, por átomos, moléculas ou íons arranjados de forma periódica em 3 dimensões. Então, se a gente se lembrar lá do desenhozinho, nós temos toda uma estrutura ordenada, bem bonitinha. A gente vai ver mais lá na frente que não é tão bonitinho não, parece mais esse desenho. Que aí você vai ter uma estrutura repetida ou que se repete em longas distâncias, tá? Vamos falar agora de estruturas cristalinas. Para começar, uma definição básica de alguns conceitos. Então, o primeiro conceito seria definição do que é uma rede. Uma rede aqui, no caso, a gente está dando um conceito matemático. Então, essa rede é um conjunto denominado de pontos de rede. Então, vamos supor que a gente tem aqui algo mais ou menos desse tipo. Então, cada interseção dessa tem um ponto de interseção. Então, esse ponto ou essa rede é formada por esses pontos de rede, que seguem um padrão periódico, aqui como mostra o desenho, tudo feito em escala, bem bonito, de modo que a vizinhança de cada um ponto de rede seja idêntica, ou seja, esse ponto de rede tem a mesma distância na vizinhança para cá, para cá, para cá e para cá. E se a gente for extrapolar lá para o outro lado, lá para trás também, e aqui para frente também. Então, as redes podem ter uma, 2 ou 3 dimensões. No caso aqui, por exemplo, dessa a gente está desenhando 2 dimensões. Deixa eu apagar para não ficar para o próximo. Então, a gente definiu rede. E a gente vai agora definir que um átomo ou um grupo de átomos localizados de forma específica entre si, associados a cada ponto de rede, é conhecido como base ou unidade de repetição. Então, vamos imaginar o seguinte. Se nós temos uma parede e vamos construir uma parede, então essa parede é construída com pequenos tijolinhos. Então, esses pequenos tijolos é a unidade de repetição ou a base. No nosso caso, essa unidade de repetição ou a base, nós iremos chamar de célula unitária. Em outras palavras, é aquele menor pedaço que vai ter as características do todo. Cadê limpar? Próximo. Obtemos uma estrutura cristalina ao ocupar essas redes e bases. Então, se eu tenho várias células unitárias, e essas células unitárias são colocadas uma do lado da outra, para cima, para baixo, então a gente tem a formação de uma rede cristalina. Então, como funciona essa forma ou essa montagem, a formação da criação de uma rede cristalina em um metal? Então, vamos entrar com o conceito de célula unitária. Então, a célula unitária é uma subdivisão da rede que ainda mantém as características típicas da rede. Em outras palavras, é esse negocinho aqui. Então, aqui nós temos um cubo. Vamos utilizar um cubo como exemplo, porque os materiais metálicos se cristalizam basicamente em sistema cúbico e no sistema hexagonal. Então, vamos pegar este pequeno cubo como exemplo. Então, aí nós temos uma célula unitária. Então, a partir do momento que essa célula unitária se junta com outra célula unitária, com mais outra célula unitária, com mais outra célula unitária, com várias células unitárias, nós vamos tendo a formação de um sistema cristalino.
E nesse sistema cristalino, cada ponto deste, ou cada ponto de rede deste é representado como sendo um átomo. E esse átomo nós vamos adotar que ele vai ser uma esfera mais ou menos, ou nas nossas análises, uma esfera rígida parecida com uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, seja lá como vocês chamem. Então, essa estrutura vai sendo montada e aí nós temos o que a gente chama de sistema cristalino. No caso específico, como esse sistema é formado por um cubo, nós teríamos um sistema cúbico. Só que não existe só o sistema cúbico, tá? A gente vai ver que existem outros tipos de sistemas. Então, os sistemas cristalinos eles podem ser classificados como cubo ou cúbico, tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, também conhecido como trigonal, hexagonal, monoclínico e triclínico. No nosso caso específico, por a gente estar trabalhando a princípio com materiais metálicos, os metais se cristalizam no sistema cúbico e no sistema hexagonal. Então a gente vai dar ênfase a esses dois sistemas cristalinos. Tetragonal, ortorrômbico, romboédrico, monoclínico e triclínico tem-se muitas cerâmicas, principalmente minerais, se cristalizando nesses sistemas. E aí vai ser uma outra parte que a gente vai estudar, tá? Mas a princípio a gente vai ficar nesses sistemas cúbico e hexagonal. Então, basicamente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sistemas cristalinos. Entretanto, as combinações desses sistemas, ou as possibilidades com que os átomos se arranjam nesse sistema, sobem para 14. Estes 14, ou 7 sistemas cristalinos em 14 arranjos, são chamados de redes de Bravais. Então, a rede de Bravais, basicamente não, é composta por 14 variações desses sistemas, onde nós temos aqui, a princípio, o sistema cúbico, formado por um sistema cúbico simples. Esse sistema cúbico simples, nós temos um átomo, um cubo, e em cada vértice do cubo, um átomo. Sistema cúbico de face centrada, nós vamos ter em cada vértice um átomo e na face, em cada uma das faces, também colocado um átomo. E o cúbico de corpo centrado, nós temos em cada vértice um átomo e no centro de um cubo um outro átomo. Então, o sistema cúbico, temos 3 combinações. Cúbica simples, normalmente a gente vai chamar de CS. Cúbica de face centrada, CFC. E cúbica de corpo centrado, CCC. Tetragonal é basicamente muito parecido com um cubo, só que essa dimensão aqui C, ela é diferente dessa dimensão A. Então, ela, mais ou menos, mal comparando, assemelha-se a uma caixa de sapato. Então, nós temos a tetragonal simples e a tetragonal de corpo centrado. E aqui nós temos o sistema hexagonal. Esse sistema hexagonal, nós temos aqui um átomo um átomo em cada um dos intervalos cada uma das arestazinhas do hexágono e um átomo central na face. Nós vamos ter a ortorrômbica de corpo centrado. A ortorrômbica é muito parecida aqui com a tetragonal, só que aqui as arestas A, B e C são diferentes. Tá? Então, A diferente de B, que é diferente de C. Mais ângulos de 90 graus. Daqui a pouco a gente vai ver as características. Temos a tetragonal, a ortorrômbica, melhor dizendo. Ortorrômbica de corpo centrado,
ortorrômbica de face centrada e ortorrômbica de face com átomos em todas as faces. Nós temos a romboédrica, a monoclínica simples, a monoclínica de face centrada, e nós temos a triclínica, que é esse outro caso aqui. Então, esses sistemas cristalinos, lembrando que a gente vai se ater ao sistema cúbico e ao sistema hexagonal. Então, as características gerais de cada sistema seria basicamente o seguinte. Cúbica. Todas as arestas A, B e C são iguais. Consequentemente nada. E todos os ângulos são iguais a 90 graus. Então, nós vamos ter um cubo com todos os ângulos iguais a 90 graus e, consequentemente, a aresta de um cubo será igual. Então, A igual a B igual a C. Então, todo mundo igual a A. Significa que o volume vai ser A ao cubo. A tetragonal. A igual a B diferente de C, mas todos os ângulos sendo iguais a 90 graus. E o volume vai ser A ao quadrado vezes C. A ortorrômbica. A diferente de B diferente de C, mas com os ângulos iguais a 90 graus. Então, o volume, essa figura geométrica, A vezes B vezes C. Na hexagonal, A igual a B, porém diferente de C. Então, basicamente, que A, aqui B, e essa altura aqui, C. Então, dois ângulos de 90 graus e um ângulo de 120. E o volume, aproximadamente 0,866 A ao quadrado vezes C. Romboédrica e trigonal, A igual a B igual a C. Todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos são iguais e nenhum deles iguais a 90. E o volume é A ao cubo raiz quadrada de 1 menos 3 cosseno de alfa mais 2 cosseno ao cubo de alfa. Monoclínica, A diferente de B diferente de C, e dois ângulos de 90 e um ângulo beta não é 90. Então, A vezes o volume seria A vezes B vezes C, sendo de beta. E a triclínica, coitada, toda bagunçada. Então, nenhuma das arestas são iguais e todos os ângulos são diferentes e nenhum deles iguais a 90. Então, o cálculo do volume dá essa fórmula, dá isso daí, tá? Então, para se estudar os sistemas cristalinos, a gente precisa descobrir os parâmetros de rede. Então, os parâmetros de rede é que vão definir os valores dos sistemas cristalinos. Então, basicamente, os parâmetros de rede descrevem o tamanho e o formato da célula unitária. Inclui as dimensões das arestas da célula unitária e os ângulos entre as arestas. Então, nós temos aqui o seguinte. Nós temos o sistema cúbico, nós temos a aresta A, A e A, o ortorrômbico B, A e C, e o hexagonal A, B e C. No cúbico e no ortorrômbico, também no tetragonal, todos os ângulos aqui serão de 90 graus. Então, o ângulo daqui para cá, tudo 90 graus. No hexagonal, nós vamos ter ângulos de 90, de um lado e de outro aqui, mas vamos ter um ângulo de 120 graus. Então, se eu tenho A, B e C, isso aqui são as arestas, e os ângulos alfa, beta e gama. Então, esses ângulos e essas arestas são o que a gente chama de parâmetros de
rede. Então, resumindo, basicamente já foi colocado lá no outro, tá? No slide anterior. Então, nós temos cúbica, tetragonal, ortorrômbica e aqui as variações ou os ângulos entre os eixos, tá? Lembrando sempre, só para deixar claro, que aqui faz de conta que nós temos eixos, tá? X, Y e Z.